Accra, em Ghana, 1958, se celebra o primeiro Congresso dos Estados Africanos Independentes. Neste congresso se define um futuro de África em termos gerais e teóricos. Aqui se acha ou se determina o dia 25 de maio como Dia de África, um dia para celebrar o progresso em direção à liberdade. Decorrido anos e agora, com quase todos os Estados independentes, o que se pode celebrar? Somente a história? A hora acadêmica crê que atualmente existe algo a celebrar, mas há muito a saber, pensar e dizer algo sobre a África para quem já cair na simples história de liberdade e paz sem benefícios. Te convidamos neste momento a ver este vídeo até o final para perceber o cenário de África ontem, hoje e amanhã. Celebrar o dia 25 de maio, Dia de África, é uma forma de chamar a nossa consciência sobre o como desde agora devemos passar a pensar de África, pensar em África, pensar por África e pelo mundo em relação à África. Mas por que tanta preocupação se somos já livres? A verdade é que sim, somos livres e com paz sem benefícios, porque no mundo os países africanos são conotados na estatística industrial e econômica do mundo como um país subdesenvolvido. De fato, a expressão país subdesenvolvido faz acreditar a muitos que os países em si chamados estão simplesmente atrasados em relação aos denominados países desenvolvidos. Realidade é essa que em dados estatísticos dizem baixo rendimento per capita, alta taxa de analfabetismo, alta taxa de doenças endêmicas, escassos números de médicos por habitantes. Os especialistas expressam essa realidade a partir do vocabulário técnico que muitas vezes só se fazem entender nas mentes cultas e criam mais barreiras de compreensão para muitos como nós. Da incompreensão, procuramos soluções para problemas gerados porque não entendemos o problema central. Se ocultou a verdadeira causa desta realidade e impede-nos de encontrar os verdadeiros meios de superar e continuaremos no tradicional derrotismo. Mas, por outro lado, há que perceber que o nosso nível de vida, do ponto de vista das possibilidades econômicas, pode vir a não ser tão baixo em relação aos industrializados. O que acontece é que os dois grupos, os capitalizados e os em capitalização, têm evoluído ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido, nem da mesma maneira, devido ao sistema de produção capitalista, imperialista, socialista e por aí. Agora, o calcanhar de Aquiles do continente nosso, o continente africano, em relação aos continentes capitalizados, no que toca aos seus recursos, é a diferença na forma de produção. Quer dizer, enquanto na América e Europa usa-se os tratores debulhadores para a agricultura, em Moçambique, por exemplo, usa-se arado, charrua, e quando se tem um trator, este está para 50 agricultura. Isso leva-nos a uma produção escassa e que, ao ser inteiramente consumido na subsistência da população, não permite poupar para reinvestir e melhorar os meios de trabalho, os quais facilitam a produção. Quer dizer, devido ao déficit de tecnologia, produz-se pouco, que não basta para o consumo, melhoramento e enriquecimento da qualidade de produção, de tal forma que, sendo pouco, apenas se serve para o consumo e não para o desenvolver ou comercializar. Daí que nunca se sonha na elevação a nível do desenvolvimento econômico considerável próximo aos mais avançados. Por isso que tarde ou cedo esses países sentir-se-ão obrigados a recorrer à ajuda externa para o possível investimento que produza avanços econômicos indispensáveis. Não só a troca comercial altamente desigual, desde a área de saúde, construção civil, agroindústria e etc., retarda cada vez mais os países do continente africano e acelera o desenvolvimento dos países com os quais faz-se trocas. Os seus sistemas políticos monopolizam o capital a partir das empresas multinacionais, das quais, por parte dos países em capitalização como o nosso, se detém pequena percentagem. Ainda mais, como sublinhamos no artigo publicado pelo jornal moçambicano A Verdade, em África e especialmente em Moçambique, nos últimos anos a economia tem sido dominada pelo investimento direto estrangeiro, pois possuímos um enorme potencial energético conforme a recente descoberta do carvão mineral, cujas reservas são estimadas em mais de 20 bilhões de toneladas e de gás natural estimada a 273 trilhões de pés cúbicos, associadas aos abundantes recursos hídricos, cujo potencial é de 18 mil megawatts. Isso possivelmente poderá proporcionar condições favoráveis para a satisfação não apenas das suas necessidades domésticas, bem como as da região austral. Todavia, corre um perigo de expropriação dos recursos e, com certeza, devido ao baixo nível industrial e escassez de mão de obra altamente qualificada que caracteriza Moçambique, há esforço de recorrer
as empresas transnacionais e seus recursos humanos, de modo a receber ajuda para explorar o que existe. Essa ajuda é boa até certo nível, mas para que não seja tão negativa, tem de ser invertida com o uso sustentável e perspectivado de tais recursos. Por isso, é urgente a definição de uma visão de longo prazo que assegure que os recursos naturais não renováveis, em particular o gás, sejam explorados e usados de forma racional. Uma proposta sobre a revisão legislativa definida por economista Castelo Branco seria bem-vinda, porque asseguraria que as multinacionais contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país, ao mesmo tempo que preservem o meio ambiente e assegurem que as futuras gerações usufruam destes recursos e possam satisfazer as suas necessidades e continuar a desenvolver o país. Essas empresas que exploram tendo em conta o melhoramento de infraestruturas, desenvolvimento do capital humano e combate contra a pobreza. Isso significa que a revisão legislativa deve garantir a atração de investimentos para o setor extrativo, assegurar a competitividade e transparência, assim como salvaguardar o interesse nacional e benefícios das comunidades. Por que damos este alarme? A verdade é que estamos preocupados. É sabido que os países detentores e proprietários das multinacionais, sem dúvida, são vanguarda da criação tecnológica e da renovação dos métodos de produção. E sabemos ainda que a concentração do capital em suas mãos levou também à concentração do saber, da pesquisa e do conhecimento. O monopólio do conhecimento e da tecnologia faz das multinacionais aptos para comandar a dinâmica do processo de desenvolvimento econômico e de comandante do futuro dos países em capitalização como Moçambique. A operação de alguma dessas empresas é caracterizada pelo suborno e corrupção em alguns países como Moçambique. Esta situação está difícil, está calamitosa e devemos procurar a luz capaz de nos levar atualmente ao debate com instâncias competentes sobre este problema, de modo a mitigarmos um futuro nefasto. Procuramos ainda caminhos que possam fazer evitar o possível desgaste do futuro desenvolvimento deste país e do continente africano, porque as multinacionais, em nome de projetos econômicos para a África, vão se tornando nova via para a atual e contemporânea colonização. É preciso questionar sem negar a ajuda delas. Sei que o atual programa das suas atividades é a melhor e a única forma de ajuda que podem oferecer. Senão, trata-se de empresas perigosas para o desenvolvimento ou para o nosso futuro bem-estar. O outro caso é do capital financeiro, União Bancária e Industrial, que enfraquece os países africanos endividados com a chamada ajuda econômica, onde os juros cobrados pela mesma ajuda econômica são constituídos pela riqueza extraída desses povos, tirando-lhes os recursos necessários ao seu sustento e desenvolvimento da sua economia, constituindo deste modo um saque incalculável e mortificador. Esta ajuda econômica ou financeira é para os países mais capitalizados uma arma para pressionar politicamente os em capitalização e, como consequência, esses últimos não terão alternativa primeira que a de submeter-se a quaisquer exigências dos primeiros. Toda essa complexidade faz com que os países proprietários das multinacionais ou os países capitalizados controlem a economia dos países dependentes ou os países em capitalização, bem como os setores vitais da sua economia, submetendo-os aos seus interesses. Para terminar este vídeo, podemos dizer que celebrar o dia 25 de maio significa repensar a África e, em particular, Moçambique. E repensar significa reconhecer que a África precisa, para afastar a extrema dependência crônica, ter um objetivo econômico claro para o seu contexto, o que chamaríamos de democracia indígena, próprio de nós mesmos, um objetivo que não seja condicionado absolutamente pelos outros países. Com o objetivo certo, devemos organizar as pesquisas científicas em função dos nossos objetivos. O orçamento para tal projeto deve atrair quantidade considerável de investidores e orientá-los em variados setores de modo a possibilitar a rápida especialização da África que seja